Boa tarde a todos. O Deus verme, fator universal do transformismo, filho da teleológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo. Jamais emprega o acérrimo exorcismo em sua diária ocupação funérea, e vive em contubérnio com a bactéria, livre das roupas do antropoformismo. Almoça podridão das duplas agras, janta hidrópicos, rói vísceras magras, e dos defuntos novos enxamão. Para ele é que a carne podre fica, e no inventário da matéria rica, cabe aos seus filhos a maior porção. Essa é a forma impactante de Augusto dos Anjos. E nesse verso, a imagem de uma natureza que se alimenta da própria decadência, da podridão. As duplas agras podem evocar a ideia de dualidades dolorosas, de aspectos ásperos e amargos da existência, se interpenetram e se consomem. Então, boa tarde a todos. Eu tenho uma historinha para contar do professor Luiz Gonzaga. Ele me fez um convite extraoficial, informalmente na minha loja. Diz, eu vim aqui para te convidar para você fazer parte da Academia de Letras. Eu virei para ele, não, professor, eu só tenho segundo grau. Não, o seu livro é pertinente para a cultura de mulheres. Bom, se veio dele, eu tenho que acreditar, né? E também eu vim aqui para você escolher o seu patrono. Quando ele falou patrono, eu falei assim, Isaac Asimov. Ele, não, tem que ser brasileiro, já tem que ter morrido. Eu pensei, mas gente, eu não tenho referência nenhuma de literatura nacional. Eu toda a vida eu li ficção científica. Aí eu lembrei de Augusto dos Anjos, por causa dessa acidez, dessa forma tétrica dele de escrever. Então, eu costumo dizer que o Augusto dos Anjos é o Ozzy Osbourne da literatura nacional. Pois bem, eu fui e li o livro dele, porque eu conhecia um ou outro poema, eu li o livro dele, e assim que eu concluí a leitura, eu fiz um soneto. E o livro dele, assim, são metade quadrinhas e a metade soneto. Então eu fiz um soneto. Mas eu percebi que o soneto ficou hermético demais, ia ficar muito difícil da pessoa absorver. E a gente que cria arte, geralmente a gente não tem obrigação nenhuma de explicar nada para ninguém. Você que lute para entender lá a arte do artista. Mas tudo bem, eu resolvi fazer uma tradução daquilo, eu fiz um segundo soneto. E nesse segundo soneto eu traduzia frase por frase, de uma forma mais inteligível. Aí eu pensei assim, poxa, eu já fiz 2, eu faço mais um exercício de criação, e eu fiz um terceiro soneto usando uma palavra para cada frase. Então ficou quebrando sentidos, o primeiro, sentidos, e o terceiro sem. Mas como que eu vou apresentar isso lá? Vou fazer um libreto, alguma coisa? Eu pensei, não, eu fui mais longe. E o que eu gostei demais de ter tido essa oportunidade de estudar Augusto dos Anjos foi eu poder expressar isso em arte também. Então eu criei um quadro interativo que tivesse esses 3 poemas. E é o quadro que eu trouxe aqui para vocês conhecerem. Eu trouxe a figura que mais me chama atenção na área de criação e tudo é o olho, a visão. Então eu pus um olho fechado, e para você ler o poema, você tem que abrir a pálpebra, e ele fica dentro da menina do olho, ficam os 3 poemas. Eu não vou ler ele, não. A gente lê o segundo, ele fica parado no primeiro, quebrando, no segundo, sentidos, e o terceiro, sem. Ele volta para o primeiro. A gente não precisar de ler aqui, eu trouxe. E eu fiz, dessa vez, eu fiz um material mais bacana para terem com vocês, mas isso ainda não era o elogio propriamente, que a gente tem que fazer uma biografia e tal. Era só uma homenagem ao meu patrono.
E então, como a obra dele era muitas quadrinhas, eu resolvi fazer a biografia dele também em quadrinhos. E eu vou ler para vocês o Carquebrando Sentidos. Carquebrando Sentidos. Palavrura, estranha, mente, carcomido fel, mel moribundo, cavalga dura, entranha mundo, padece vagarosamente. Ínfimo verme derme espessa, o meu coágulo neural alaúde, quisera resistir, não pude, trilhar soberba, esqueça. Venerado verme carne crua, orgásmico Augusto dos anjos, palavruradamente nua, açoitada deveras, sucumbe, verborrágico infame nulo, e o resto reticentemente imunde. Aí eu traduzi. Sentidos. Palavreado poético, enganoso, podridão ácida falece, nem tudo é o que parece, morre não morre tudo de novo. Ele se auto-intitulava verme, eu pendi mais para guitarra. Tentei ser poeta, não dava, queria ser verme. Acidez e cientificismos venerados, brilhante Augusto dos Anjos, dono de um palavreado único. A palavra não resiste, mesmo sendo tudo irrelevante, para que tudo que se diz seja pútrido. E vem o 100. Poesia, morte, sorte, seria. Verme, partícula, oblíqua, cerne. Redenção, Augusto. Pensamento, código, nada, nojento. Esses são os 3 sonetos, e eu montei o livro, eu pus aqui Academia Murense de Letras, As Una Specie Milis, Augusto dos Anjos, e eu listei os poemas mais buscados dele. Psicologia de um Vencido, Soneto, Solitário, Versos Íntimos, Vandalismo, Vozes da Morte, A Esperança, Amor e Crença, O Morcego, Saudade e o Deus Verme, que é o que eu li para vocês no início. Então eu leio para vocês a Augusto, biografia. O mundo nem sempre é justo. Sempre honrei aquilo que me move, mas tive que celebrar Augusto no que teria sido as imóveis. Para bem na frente do seu tempo, Augusto mostra lírica morte. Poemas, despoemas, contratempo, transpõe cada linha nossa sorte. E o que era tosco e vil torna-se clássico, pré-modernista. Eu e outros poemas do artista, seu único livro escreveu. Como li de seus poemas, 1 ou 2, há muitos anos na memória busquei. Poemas paralelos aos meus, na acidez de escrever me encontrei. Não tive a honra de ler o que devia, mas lendo ficção científica passei a compreender o que dizia, se ter referência bibliográfica. Não tendo tal referência entre tantos autores nacionais, tive que dar preferência a lembranças vagas atrás. Este expressar em quadrinhas relembra meu tio-avô, e de Augusto todas as linhas, e a certeza de meu patrono se formou. A Academia Murense de Letras honra-me com convite secular, fazer parte da história muriaense, que se estende ao Brasil e terras françaias. Daí veio meu patrono primeiro, dono de minha cadeira. Tinha que ser brasileiro e já ter se tornado caveira. Augusto há muitos causa espanto, prodígio literário inusitado. Peripécias nas palavras, no entanto, estruturam o não óbvio projetado. Lendo o seu livro percebi que eram montes de quadrinhas e sonetos. Seu fabuloso vocabulário digeri numa revoada densa de morcegos. Impactante e profundo seria coisa de gente pensante. Poema entre os mais lidos do mundo, popularidade numa crescente constante. Nas palavras, não dava ponto sem nó, mas em vida foi rejeitado. Execrado pela crítica sem dó, não soube que hoje é venerado. Venerado verme que escorre, um vive, outro morre.
Seu segredo no nada se esconde, é o ritmo, a métrica no horizonte. Seu único livro vira estudo, todos querem absorver seus escritos, declamam poemas sofridos, rebuscados plásticos de tudo. Minha honra, Augusto, enaltece minha alma de autor, saber que tem um mestre robusto, morto-vivo na arte no horror. Quebrando os sentidos se chama, obra pensada para Augusto. Olho, morte, caveira que clama, como ele é só mais um susto. Para ele tudo era quase verme, embrião, quase pronto. Insistência no inacabado como base, passo, compasso, contratempo, contraponto. Da Paraíba para o Rio de Janeiro, buscava fervorosamente sua sina, contraste do homem bom e o carniceiro, fim da sua vida em Leopoldina. 2014, de sua morte, foi centenário. Não o honrei com fervor merecido. Independente do que marcar o calendário, agora em diante não será esquecido. Nessa tentativa sofrida, encabrunhado, detenho-me absorto. E quando me ver sem saída, valei-me poeta de tudo que é morto. Muito obrigado. Ele, acho que 1914 foi o ano que ele morreu. Em 1914 ele morreu. Foi com 33 anos. Morreu muito novo. 33 anos. Ele assumiu o grupo escolar e apreciar o quadro que eu fiz. E que há de usar o Isaac Asimov como uma referência minha na academia, eu fui buscar algum autor que eu tivesse algum mínimo de conhecimento. E eu lembrei de Augusto dos Anjos, e principalmente por causa dessa atmosfera dele, que tem a ver com o que eu já escrevia e tudo. E quer que Augusto dos Anjos depois mudar esse universo? O que mudou a tua vida de pensamento ao de falar? Eu tive a oportunidade de criar essa obra, porque se a gente for pensar assim, para que um quadro? Para que um quadro interativo? E por eu sempre eu cresci desenhando desenhos não temáticos. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em cima da obra dele e poder produzir uma arte a partir de porque se eu não tivesse escolhido Augusto dos Anjos, jamais eu teria criado uma obra dessa e tudo. Mas aqui está escrito quebrando os sentidos, né? E do lado de cá, ela está espelhada. Então a ideia é que seria eu de um lado e o Augusto dos Anjos do outro lado. Aqui eu fui mais incisivo ainda porque eu fundi a minha imagem com ele, mas não na capa. A capa eu já tinha feito e tal. Aí eu quis fundir também esse aqui. Um crânio do ET, né? Só para ter uma historinha para contar também. Então eu fui jogando elementos no quadro que tem a ver com essa questão meio mórbida, é um visual meio sombrio, parece que é um bicho que está segurando ele. Inclusive agora o que não tinha são essas pernas aqui também, que eu pus, que dá a ideia de ser realmente um bicho e tudo. A transparência do arame, né? Que dá essa modulação, o mundo nosso que está girando direto. E aqui eu pus essa raiz, esses galhos aqui, segurando uma lupa, para você ter uma facilidade para você enxergar as letrinhas lá dentro da menina do olho, e o olho que é a parte central também. E lá no alto, isso aqui é um crânio vazio e o cérebro pendurado. Sim. E eu não registrei como que eu fiz isso e fui e desmontei. E para eu montar de novo? Foi mais uma engenhoca que eu fiz. Aí. Aqui você tem. Esse material não, isso é aglomerado de madeira. Como é que chama? MDF?
funciona do lado de lá que fica mais fácil. Ah, Essas aqui. três. Isso é São dedos. São os dedos. Isso aqui é um pássaro. No original, a moldura era fechada, ele era preso na moldura. Mas pelo fato dele ser uma peça pesada, ele acabou quebrando. Aí eu fiz um jeito dele ficar suspenso aqui. A ideia ele está voando aqui literalmente. Então são elementos que você vai descobrindo. E eu tenho esse formato aqui também tem uma guitarra aqui, tem uma silhueta de uma guitarra, aí tem pirâmide, tem planeta, tem, né, dentro essa ideia de... Quanto tempo você gastou? Eu não calculei. Dessa vez agora, para recuperar ele, eu levei 40 dias. O crânio você achou no mato. O crânio... Não, tem uma história interessante também desse pássaro, porque o meu irmão, ele ganhou um troféu de melhor venda do ano na empresa que ele trabalhava. E era uma águia dourada e tudo em cima, mas aquilo já virou peso de porta para ele não vou querer isso não, e tudo. Ele começou a chamar de galinha, não, vou jogar essa galinha fora. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, dá isso para mim que uma hora aparece um jeito de eu usar. Aí eu transformei num corvo, pintei tudo de preto, eu pensei, não, agora tem um corvo, tem a ver também com o meu patrono. Aí vai agregando as coisas. Hein? Porque aqui é uma técnica de você pôr a tinta, você cola um plástico e puxa. Então aquele efeito ali, ele deixa uma marca. E depois você dá um spray em volta que você modela a pirâmide, modela um planeta.